Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos mais um pouco da Palavra de Deus. E, meus irmãos, a live de hoje eu creio que vai ser assim um pouco diferente, porque eu não quero tratar de um tema específico. Eu gostaria aqui, junto com você, explanar um pouco a Bíblia como um todo. Meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, principalmente ali no Novo Testamento, nós vemos algumas pessoas pregando a Bíblia todinha. Elas fazem um resumo do Antigo Testamento, levando até Jesus Cristo. Por exemplo, você já leu Atos capítulo 7? Lembra daquele homem Estevão? Estevão, ele se apresenta diante dos judeus e ele faz uma pregação. E lá no capítulo 7 está essa pregação. Meus irmãos, Estevão, ele faz um resumo da Bíblia. Ele começa a pregar desde Abraão, Deus chamando Abraão, e ele leva a história até Jesus Cristo. Olha só que magnífico, Deus ele usou Estevão de tal maneira que ele fez uma pregação fazendo a Bíblia resumida em poucas palavras. Isso é interessante. Jesus Cristo fez algo semelhante também. Depois da sua ressurreição, tanto para os dois discípulos no caminho de Emaús, quando ele pregou ali também, depois para os seus discípulos, né, como um todo ali, ele falou tudo o que estava escrito dele, que estava constado ali na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, ele revelou o que estava escrito dele no Antigo Testamento inteiro. Eu fico imaginando que aula esses discípulos eles tiveram de Jesus Cristo. Que aula magnífica eles tiveram de Jesus. Um resumo da Bíblia inteira. Então nós vemos pessoas no Novo Testamento pregando a Bíblia inteira. É o caso de Filipe e Eunuco também. Filipe, começando daquela passagem que Eunuco estava lendo, Isaías 53, começou a falar de Jesus Cristo no que constava no Antigo Testamento. Então, eles começaram a pregar a Bíblia inteira. E eu gostaria de motivar você. Será que você sabe cantar a Bíblia inteira? Será que você sabe contar a Bíblia inteira? Será que você sabe contar a história de uma maneira resumida da Bíblia inteira? Eu gostaria que você, então, se desafiasse a você conhecer a Bíblia e aquilo que você conhece, colocar num papel, colocar em forma de poesia, colocar em forma de história, mas você contar do seu jeito um resumo da Bíblia inteira. E é isso que eu gostaria de fazer aqui para dar um pequeno exemplo para você. Nós temos aqui no nosso canal do YouTube uma live gravada onde eu falei sobre a Bíblia toda na palma da mão, onde você pode ter cada dedo representando um tópico da Bíblia. Então você pode fazer essa busca aí depois, buscando aí a Bíblia inteira na palma da mão. Mas aqui eu gostaria de fazer algo um pouquinho diferente. Vamos lá então? Vamos começar? Meus irmãos, a palavra de Deus, ela inicia-se evidentemente em Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde diz: "No princípio criou Deus os céus e a terra." E, meus irmãos, é dessa maneira que a palavra de Deus ela começa, mostrando que tudo teve um início, menos Deus. Deus não teve um início, ele foi a causa de todo o início. Deus, ele iniciou todas as coisas. E Gênesis capítulo 1, versículo 1 mostra o nosso Deus sendo eterno, o nosso Deus sendo criador. Meus irmãos, ele usou 6 dias literais de 24 horas para fazer todo esse universo, para fazer a Terra. Então ele criou tudo, criou a água, criou o planeta Terra, a porção seca, criou a natureza verde, criou o universo, o sol, a lua, as estrelas, e ele começou a colocar os habitantes. Colocou os habitantes dos mares, os seres marinhos, os habitantes do céu, as aves, os habitantes da terra, os animais, e depois chegou no ápice da sua criação. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí, naquele dia, no 6º dia da criação, Deus ele criou o que seria a coroa da sua criação. O homem e a mulher, feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus deu para eles, para Adão e Eva, uma ordem: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas, infelizmente, Adão e Eva sendo ludibriados, Eva sendo ludibriada por Satanás, que incorporou ali uma serpente, entrou dentro de uma serpente, ela então sendo enganada, pegou daquele fruto, querendo ser igual a Deus, ela comeu daquele fruto, dando para o seu marido, e o seu marido, sabendo que era o fruto proibido,
comeu daquele fruto também. A partir daí o pecado entrou no mundo. A partir daí o homem morreu espiritualmente. Ele está separado de Deus. A partir daí toda a descendência de Adão e Eva também nasceriam com o problema do pecado, o problema do homem estar morto espiritualmente e separados de Deus. Deus, naquele contexto, então expulsa Adão e Eva do jardim do Éden, mas deixa para eles uma promessa, a promessa do libertador prometido, o filho da mulher, a semente da mulher, que viria ao mundo e esmagaria a cabeça de Satanás, trazendo e provendo salvação para todas as pessoas. Enquanto esse libertador, esse Messias, esse Cristo não chegasse resolvendo o problema do pecado, Deus então permitiu que o homem se aproximasse dele através da morte de um inocente. Que ele pegasse um animal e apresentasse esse animal diante do altar, derramando sangue, e Deus então aceitaria o homem diante do derramamento de sangue de um animal e diante o seu arrependimento e mediante a sua fé. Então Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, eles tiveram muitos filhos. O capítulo 4 vai separar uma história especial, onde vai contar a história de 2 desses muitos filhos que eles tiveram. Daí nós temos a história de Abel e Caim. E Abel aproximou-se de Deus da maneira que Deus predeterminou. E Abel foi aceito por Deus. Ele tinha fé no seu coração, arrependimento verdadeiro e reconheceu que era necessário um inocente morrer no lugar do culpado. Caim, por sua vez, não foi aceito por Deus, porque ele não tinha arrependimento, ele não depositou fé na palavra de Deus e também não apresentou a oferta correta, que tinha que ser derramamento de sangue. Ele cometeu um assassinato, ele então matou o seu irmão Abel. Meus irmãos, a população mundial foi crescendo, começou com aquela pequena família, Adão e Eva, eles foram multiplicando, foram crescendo. Naquele contexto era tranquilo se casar irmão com irmão, por isso que a população foi crescendo, eles não tinham os problemas genéticos que nós temos hoje. Hoje, se um primo casar-se com outro primo que sejam consanguíneos, o filho já nasce deficiente, mas naquele contexto, no início, não se tinha esse problema. Então, a população do mundo foi crescendo, mas junto com a população, outra coisa foi crescendo, a maldade. E aí nós chegamos em Gênesis capítulo 6, versículo 5, onde diz que Deus viu que a maldade do homem havia crescido e que desde a sua meninice de criança o coração já era inclinado para o mal. A maldade do homem foi crescendo. Deus então, ele tem um planejamento. Vou fazer um reset na terra, eu vou resetar, eu vou renovar, vou fazer aqui as coisas de novo, vou acabar com tudo, com toda a humanidade, vou matar todos os homens, todos os animais, todo ser vivente que eu tinha criado, eu vou acabar, porque me arrependo de os haver criado. Mas Deus, nesse contexto, olha para Noé. Noé é um homem temente a Deus, então Deus ele fala para Noé, Noé, construa um barco muito grande, construa uma arca e você vai entrar nessa arca com sua família. Eu vou trazer os animais de 2 em 2 para entrarem também na arca junto com você. Durante 120 anos, Noé ele estava construindo essa arca, ele estava sendo apregoador da justiça, falando para as pessoas, Deus vai mandar um grande dilúvio, arrependam-se, entre na arca também, há espaço para vocês. Mas ninguém se arrependeu. Somente 8 pessoas entraram na arca quando o dilúvio estava para cair. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, junto com os animais, qual preservaram-se a vida. O que aconteceu? No dia da chuva, Deus fecha a porta e ninguém mais entra e ninguém mais sai. A chuva cai torrencialmente. Cai água de cima, brota água de baixo, das fontes de baixo, e a terra se inunda. Durante 40 dias e 40 noites essa chuva ela ficou. Depois disso a chuva para e demora-se muito tempo para a água ir abaixando e minguando. Quando a água baixa, a terra está seca, Noé então sai da arca com sua família, oferece um sacrifício a Deus e mais uma vez a população agora vai crescendo, mas eles pecam novamente contra o Senhor. Essa população, essas gerações posteriores a Noé foram crescendo, mas eles planejaram, não vamos nos espalharmos na terra. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o nosso nome célebre, vamos fazer uma torre para chegar até Deus e vamos então ficar famosos. E eles começaram a construir essa torre. Meus irmãos, até esse contexto só existia na face da terra um único idioma.
Era natural, então só um único idioma. Não existia essa variação de línguas que nós temos hoje, essas muitas línguas, só existia apenas um único idioma. Deus então desce, confunde essa linguagem porque viu que a obra que o homem está fazendo era loucura. Então Deus confundiu e a partir daí começou-se a ter a confusão das línguas, as variedades de idiomas que nós temos, né? Então começou ali e o povo começou a se espalhar. Aí nasceram então as culturas diferentes, aí nasceu, a partir dessa separação, as nações diferentes, as línguas diferentes. Cada um foi para um canto, cada um viveu de uma maneira, cada um se adaptou ao ambiente em que agora estava e as nações começaram a surgir. Agora, nesse mundo cheio de nações, cheio de países, Deus ele fala, bom, eu vou fazer uma nação diferente, eu quero fazer uma nação especial. Então ele olha para um homem chamado Abrão e fala para Abrão, Abrão, sai da sua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus então chama esse homem de 75 anos para sair da sua terra. E ele sai levando a sua esposa, que na época tinha 65 anos, mas era estéril. Mas Deus fala, olha, eu farei uma nação diferente de você. Era estéril Sara, Abraão já de idade, mas Deus, no seu poder milagroso, concedeu para eles um filho, Isaque. Isaque então nasce. Isaque também tem filhos posteriormente, tem gêmeos, ele tem ali Esaú e Jacó, e desta linhagem Deus escolhe Jacó para formar a nação de Israel, ser a base da nação de Israel. E assim como Deus tinha prometido para Abraão que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra, já prevendo que de Abraão viria aquele libertador que foi prometido para Adão e Eva, o Cristo, o Messias, então a partir do Cristo todo mundo seria abençoado, então todas as pessoas poderiam ter a provisão da salvação, já que em Adão veio a condenação, em Cristo vem a salvação. Então é da linhagem da nação de Israel. Então Jacó, sendo escolhido por Deus, ele teve 12 filhos, os quais formaram-se a base da nação de Israel. Mas por causa de um problema familiar e pela provisão de Deus, a família teve que ir para o Egito. Lembra que José, um dos filhos, né, de Jacó, que mudou seu nome depois para Israel, foi traído pelos seus irmãos, vendido para o Egito. Ele ficou ali como escravo, mas Deus, de uma maneira milagrosa e poderosa, faz agora de José ser o governador do Egito. E por causa daquele problema de fome que estava tendo, a família desce, José se revela, estou aqui e Deus ele me colocou aqui para cuidar de vocês. Meus irmãos, essa pequena família que desceram em 72 pessoas para o Egito, começaram a viver ali, eles começaram a crescer. Aquela geração de José faleceu, mas a geração começou a crescer. Eles ficaram no Egito durante um período de 430 anos, mas foram escravizados no Egito por um faraó que se levantou, que não conhecera José, um faraó maligno, coração duro, começou então a escravizar o povo. Então eles ficaram ali morando na terra do Egito, mas como escravos. Deus ouve o clamor do povo, Deus se lembra das promessas que tinha feito para Abraão, para Isaque, para Jacó, então Deus levanta alguém para libertar Israel do Egito. Moisés, tirado das águas, foi escolhido por Deus e por meio de 10 lições, 10 pragas, Deus tira o povo ali do Egito. Eles atravessam o Mar Vermelho, andam pelo deserto e eles ficam 40 anos andando pelo deserto, até que eles chegam mais uma vez à beira ali do Rio Jordão para atravessar. Nesse contexto, Moisés ele falece, ele não entra na terra prometida, mas Josué, o seu sucessor, lidera o povo e de uma maneira militar, ele avança com o povo e começa a conquistar ali a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Nesse contexto, Israel já tinha ganhado de Deus a lei, os 10 mandamentos, já tinha ganhado de Deus lá no deserto, no Monte Sinai, também o tabernáculo, a qual era um local onde o homem poderia se aproximar de Deus e achar dentro do tabernáculo misericórdia, achar o perdão de Deus, porque o cordeiro ali no altar era sacrificado, morto pelo pecado das pessoas. Então, para se aproximarem de Deus, eles iam até o tabernáculo. Esse tabernáculo foi levado para a terra de Canaã.
Quando o povo se estabeleceu ali na terra de Canaã, eles começaram a olhar para outras nações. Poxa, todas as outras nações têm reis dominando eles, né? Tem reis ali superiores. Nós queremos também ter reis. Então eles vão lá para o profeta e sacerdote Samuel e falam: olha, nós queremos ter um rei sobre nós. Samuel, você é um juiz. Samuel, você é sacerdote, mas você já está de idade. Os seus filhos já se desviaram, eles não estão andando corretamente. Então nós queremos ter um rei. Então Deus permite que um rei fosse levantado. E o primeiro rei da nação de Israel foi Saul. Saul, meus irmãos, ele começou bem o seu ministério, mas terminou mal o seu ministério. Ele não seguiu fazendo a vontade de Deus. Então Deus, ele levanta um outro rei, que é segundo o seu coração, o rei Davi, o rei mais famoso que a nação de Israel teve. Davi, ele foi um rei vitorioso. Ele batalhou, venceu as guerras e trouxe paz para a nação de Israel. O seu sucessor foi Salomão, o seu filho. Na época de Salomão, Salomão não precisou guerrear, porque o seu pai já tinha vencido todas as batalhas. O que Salomão fez foi trazer a prosperidade para a nação de Israel. Salomão é conhecido como o rei mais sábio e, de fato, um homem com muita sabedoria, escreveu muitos provérbios. Ele realmente conduziu a nação de uma maneira sábia. Logo depois de Salomão, veio o seu filho Roboão. Roboão não herdou a sabedoria de Salomão. Agiu de uma maneira precipitada, agiu de uma maneira tola, e nas mãos de Roboão a nação então foi dividida. Então nós temos agora a nação de Israel dividida no meio, entre o reino do norte e o reino do sul. No reino do norte, muitos reis reinaram e todos eles, ou a maioria deles, foram desobedientes a Deus. Então eles não obedeceram ao Senhor. No reino do sul, que era formado ali por 2, 3 tribos, né, Judá, Benjamim, mas tinham os levitas ali também. Então tiveram reis que obedeceram a Deus, mas teve reis que não obedeceram a Deus. E no reino do sul, todos os reis que se levantaram pertenceram à dinastia de Davi. Então eram descendentes, faziam parte da prole de Davi. Mas no reino do norte não estavam ligados a Davi. Eram reis variados, né? Então de tribos diferentes, reinavam ali, e a maioria deles, ou talvez todos eles ali, desobedeceram ao Senhor. O reino do norte foi levado cativo para a Síria. O reino do sul, logo depois, durou um pouco mais de tempo, porque teve reis ali obedientes também, mas chegou um momento em que eles, pecando contra Deus, também foram levados cativos para a Babilônia. E na Babilônia, eles ficaram ali 70 anos na Babilônia. Veio o rei Nabucodonosor, sitiou a cidade, então invadiu a cidade, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo e levou eles, então, em cativeiro. Ali nós temos a história de Daniel, né, que recebe ali as informações futurísticas, escatológicas, e coloca ali no seu livro, o livro de Daniel. Então ele olha para o futuro e revela para nós, escreve para nós o que acontecerá no futuro, tanto um futuro próximo a ele, quanto um futuro mais distante. É o livro de Daniel. Bom, Deus, depois desses 70 anos, Deus então permite que a nação de Israel volte, porque agora eles estavam arrependidos, estavam quebrantados, eles não mais iriam adorar outros deuses, eles não queriam mais se desviar do Senhor. Então eles permitem que eles voltem e eles retornam. Zorobabel lidera o retorno, Esdras, Neemias, né? Então lideram ali a reconstrução da cidade, dos muros de Jerusalém, do templo, mais uma vez foi reconstruído para adoração. Meus irmãos, depois disso, Deus ele fica 400 anos sem levantar profeta. Dos últimos profetas que tiveram, Ageu, Zacarias, Malaquias, depois Deus ele não levanta mais nenhum profeta. Israel passa um bocado difícil, porque eles saem da mão dos babilônios, eles vão para a mão da Média e da Pérsia. Depois que cai o império da Média e da Pérsia, levanta-se a Grécia com Alexandre o Grande, eles ficam subjugados com a Grécia. Depois que a Grécia cai, levanta-se o Império Romano, e no Império Romano, mais uma vez, ali subjugando a nação de Israel. Depois, quem que Deus levanta? João Batista.
para proclamar a vinda do Messias e preparar o caminho. Por quê? Chegou o tempo certo da vinda do libertador. Aquele libertador que foi prometido no Antigo Testamento, começando por Adão e Eva, a semente da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás, que foi prometido durante o período de Israel, por vários profetas que Israel tiveram, dando ali dicas de como seria a vinda do Messias. Olha, o Messias ele nascerá de uma virgem, Isaías fala isso. Olha, o Messias nascerá na cidade de Belém. Então eles começam a falar sobre a vinda do Messias. Isaías também 53 fala o que aconteceria com esse Messias, como é que ele libertaria os povos da escravidão espiritual, que é morrendo na cruz, o cordeiro sofredor, o servo sofredor. Então ele relata ali também. Mas chegou o momento, então uma virgem recebe a visita de um anjo chamado Gabriel, revelando para ela que ela foi a escolhida e agraciada para ser o canal da vinda do Salvador. Ela, com o coração agradecido, aceita aquela missão de mãe, ser o canal para a vinda do Salvador. José também, que era ali desposado com Maria, né, noivo, né, a gente poderia dizer no nosso contexto de Maria, então ele também recebe a visita do anjo e ele aceita também essa missão. Por causa de um censo, o que eles precisam fazer? Sair de Nazaré, a cidade que eles moravam ali na região da Galileia, e ir até Belém, já que era a cidade natal de José, já que ele era da linhagem de Davi. Maria também é da linhagem de Davi. A genealogia que está escrita em Mateus conta a genealogia de José. A genealogia que é diferente, que está escrita em Lucas, conta a genealogia de Maria, mas as duas genealogias casam-se em Davi. Ou seja, o Messias, ele cumpre aquele pré-requisito de ser filho de Davi, da descendência de Davi, tendo todo o direito legal ao trono. E foi assim a vinda de Jesus Cristo. Ele nasce ali na cidade de Belém. Sofre perseguição desde o seu nascimento, teve que fugir para o Egito, voltou de novo ali para Belém, depois voltou ali para Nazaré, onde ele cresce, né? A sua infância, passa a sua infância ali, até a sua vida adulta, onde ele é manifestado para Israel como Salvador. Por meio do batismo de João Batista, ele é manifestado. Então, João Batista aparece pregando, falando da vinda do Messias, né? A sua primeira vinda aqui na terra. Então, ele batiza Jesus Cristo, todo aquele cenário celestial acontece, uma voz do céu fala: este é meu filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo desce como se fosse uma pomba de Jesus Cristo, deixando claro para João Batista e para as pessoas que estavam ali, que ali estava alguém especial. Era o Messias que tinha chegado. Mas Israel começou a não aceitar esse Messias. Jesus ele pregou, Jesus ele ensinou, Jesus curou, ele viveu entre nós, ele manifestou o poder e a glória de Deus. Mas Jesus veio para o que era seus e os seus não o receberam. Então o povo começou a se revoltar contra Jesus Cristo. E nessa revolta, um dos seus discípulos, já que ele tinha 12 discípulos, traiu a Jesus Cristo, entregando ele na mão da liderança religiosa. A liderança religiosa acusa falsamente a Jesus Cristo, calunia sobre ele, porque não acharam nenhum pecado nele, mas não gostamos dele. Então não aceitamos como Cristo. Vamos levar para os romanos. E lá na mão dos romanos ele é sentenciado à morte de cruz. Jesus Cristo ele caminhou para a cruz. Meus irmãos, mas Jesus Cristo ele não foi uma vítima da situação. Ele veio exatamente para isso. Ele veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele veio para morrer na cruz no nosso lugar. E lá na cruz ele pagou e gritou: Tetelestai. Ele gritou: está consumado. Ali na cruz do Calvário, Jesus Cristo morreu pelo pecado de todas as pessoas. O seu grito está consumado ecoa as eras. Ele morreu pelos pecados de todas as pessoas que o antecederam, desde Adão até as pessoas que foram posteriores à primeira vinda de Jesus Cristo. Ele morreu por você, morreu por mim, morreu por toda a humanidade. E assim foi o sacrifício de Jesus Cristo. Ele morreu ali na cruz, mas depois de 3 dias ele ressuscita. Na sua ressurreição ele se manifesta aos seus discípulos. Ele começa por 40 dias a ensinar a palavra de Deus aqui. Depois de 40 dias, então ele sobe para o céu, mas deixando para as pessoas uma promessa.
A promessa do seu retorno, da sua vinda, a promessa também do Espírito Santo que estaria presente. Meus irmãos, quando Jesus sobe para o céu, logo depois de 10 dias, o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes. E todos aqueles fiéis a Jesus Cristo, aqueles crentes em Jesus, aqueles que crerem em Jesus Cristo, recebem então o Espírito Santo. E naquele contexto do dia de Pentecostes, Pedro faz uma pregação da palavra de Deus e mais de 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. E aí, aquele pequeno grupo de crentes que passaram a ser chamado de igreja, passaram a ser chamado de cristãos, começa a crescer ali em Jerusalém. Uma perseguição é levantada, um homem chamado Saulo levanta uma perseguição contra aquele grupo de crentes e eles são espalhados pela Judeia e Samaria e depois até pelos confins da terra. E esses crentes que vão fugindo, vão levando a palavra de Deus. Saulo, que perseguia a igreja, ele se converte. Ele estava indo no caminho para Damasco para perseguir os cristãos, mas exatamente naquele contexto ele tem uma visão do Cristo ressurreto. E naquela conversa entre ele e Jesus, ele é convencido e ele aceita a mensagem do Evangelho. Ele recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele se converte naquele contexto. Então, de perseguidor do Evangelho, ele passa a ser agora um pregador do Evangelho. E ele começa, então, a pregar o Evangelho e a palavra de Deus. Em Atos capítulo 13, Paulo agora, ele vai para a sua primeira viagem missionária. Ele sai de Antioquia, a igreja, a qual era a igreja sede para ele, a igreja base ali para ele, e ele então sai pregando o Evangelho na sua primeira viagem missionária junto com seu companheiro Barnabé. Na sua segunda viagem missionária, agora ele vai com Silas, ele também acha um jovem chamado de Timóteo, e ele vai, além da região da Galácia, que foi na sua primeira viagem missionária, onde a gente conhece hoje, sendo a Turquia, na Ásia Menor. Ele agora passa para a Europa, porque ele tem uma visão de um macedônio que aparece para ele falando: passa para a Macedônia e nos ajuda. Então ele atravessa o mar Egeu e chega na região da Europa. E ali ele começa também a pregar a palavra de Deus, sua segunda viagem missionária. Na sua terceira viagem missionária, ele percorre praticamente o mesmo caminho, indo também para a região da Europa, pregando ali em Atenas, pregando em Corinto, pregando a palavra de Deus em várias localidades. Até que ele, voltando para Jerusalém, Paulo, então, é aprisionado e, sendo aprisionado, ele é levado para Roma. Ali em Roma, ele escreve algumas cartas direcionando a igreja. Meu irmão, os apóstolos que viveram aqui na terra, eles escreveram o conteúdo ali do Novo Testamento, as quais nós temos em mãos. Então, a igreja, que existia em várias localidades, em várias cidades, em várias regiões, receberam essas cartas. E eles guardaram, preservaram e reconheceram que ali estava a palavra de Deus. O Antigo Testamento e o Novo Testamento agora estava nas mãos da igreja. A partir daí, a igreja não precisava mais da figura dos apóstolos, visto que a Bíblia estava completa. Meu irmão, a partir daí, então, a história se desenrola, a história da igreja chegando até nós. Nós agora estamos esperando o cumprimento da promessa de Jesus Cristo, a qual ele voltará para buscar a sua igreja, no arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento. Quando esse arrebatamento acontecer, nós subiremos para encontrar Jesus Cristo nos ares. Mas aqui na terra será passado um período de tribulação, 7 anos de tribulação. É a tribulação de Deus que ele traz para essa terra. Terá a figura do anticristo, mas a tribulação não é sobre o anticristo, a tribulação pertence a Jesus. É a ira de Deus e do Cordeiro caindo sobre a terra. Mas quem estiver na terra vai sofrer. Quem estiver no céu vai gozar das alegrias, que somos nós, a igreja de Jesus Cristo. Na terra terá pregação, na terra continuará tendo salvação. Oportunidade de salvação será dada aos homens, mas ao que parece poucos se converterão nesse período. A maioria terão seus corações endurecidos e não quererão saber de Jesus Cristo, da mensagem de Deus. Ao final da tribulação, Jesus Cristo ele volta pisando uma segunda vez aqui na terra agora. Agora é sua segunda vinda. Ele vem com poder, ele vem com glória, ele vem para julgar. Ele vence a batalha do Armagedon. Nós, como igreja, descemos também aqui com ele. Depois da batalha do Armagedon, ele vai julgar as nações, aqueles que ficaram vivos, separando o bode das ovelhas. Então, o que ele vai fazer com os bodes à sua esquerda? Ele matará todos. Nenhum deles será convidado para entrar no reino milenar.
milenar. Mas as suas ovelhas do seu lado direito serão convidados por Jesus. Vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado. Jesus, nesse cenário, ele pega o mundo destruído pela tribulação, né? Catástrofes naturais aconteceram, mortes, né, em grande escala aconteceram. Isaías fala que o homem ficará escasso, ou seja, vai ter muita morte nesse período da tribulação. Então chegou a hora de Jesus instalar o seu milênio. E para inaugurar o milênio, ele renova a terra novamente. Então começa-se um processo de restauração onde o mundo vai ficar ao padrão do Éden, porque agora é Cristo que está reinando. Nós, como igreja, vamos auxiliar Jesus Cristo no reino milenar. Nós teremos corpos glorificados. Os salvos do Antigo Testamento serão ressuscitados nesse contexto, para entrarem também no reino milenar. Aqueles crentes que morreram na tribulação, dentro da tribulação, serão ressuscitados para entrarem também no reino milenar. Todas essas pessoas terão corpos glorificados. Mas quem não morreu na tribulação, passou vivo e creu em Jesus Cristo na tribulação, entrará também no milênio com um corpo adaptado. Não será um corpo glorificado, mas adaptado para viver os 1000 anos. Meus irmãos, o milênio é inaugurado somente por salvos. Na inauguração do milênio não se terá nenhum perdido pisando aqui na terra. Mas essas pessoas que entraram no milênio com corpos adaptados, né, com corpos naturais, elas poderão se casar e dar em casamento, terão filhos. Filho de crente não é crentinho automaticamente, filho de salvo não é salvo automaticamente. Esses que nascerem no milênio terão que tomar uma decisão ao lado de Jesus, se querem receber a Jesus ou não. Muitos serão resistentes à mensagem de Jesus Cristo, não vão aceitar Jesus como Senhor de suas vidas. No final do milênio, então, Satanás será solto, porque ele foi preso no início do milênio, então ele foi aprisionado no abismo, e ele será solto somente para isso, para enganar as pessoas que decidiram ficar contra Cristo. Então ele vai juntar, ele vai ali servir, ele vai ser, vamos dizer assim, um servo de Cristo, no sentido de que ele vai facilitar o serviço, ele vai juntar todos os descrentes, vai reunir para a batalha, que é chamada de Gog e Magog. Então, já que está todo mundo reunido, facilmente desceu fogo no céu, consumiu tudo. Meus irmãos, depois do milênio, o que vai acontecer? Some essa primeira criação. Aparece um grande trono branco, onde Cristo vai julgar todos os ímpios, desde Caim, o primeiro ímpio que nós temos menção na Bíblia, até o último que viveu no milênio e não se converteu a Cristo. Um por um serão julgados no grande trono branco. E depois desse julgamento, eles serão sentenciados, conscientizados que eles serão lançados no lago de fogo, que a partir dali não tem mais escapatória nenhuma. Então eles serão lançados para dentro do lago de fogo e viverão eternamente ali. Com Satanás também será lançado para lá. Mas agora Deus ele age de uma maneira criacional, fazendo novos céus e nova terra, e nós presenciaremos. Se você não viu a primeira criação, como ela foi feita, você não estava presente, evidentemente, mas você verá como que foi o poder de Deus criacional. Ele fará novos céus e nova terra, mas agora sem a presença do pecado e sem a possibilidade de surgir o pecado na história agora da humanidade redimida. Ele faz novos céus, nova terra, a cidade celestial, Nova Jerusalém, desce e agora aquilo que é material e espiritual se mesclam e nós viveremos eternamente para com o Senhor. Os crentes na morada celestial, na nova criação, redimidos com Jesus Cristo, onde as mazelas do pecado não serão mais presentes. Meus irmãos, que história magnífica da palavra de Deus. O que nos cabe? Estudar a palavra de Deus. Faça isso. Conte a palavra de Deus de uma maneira resumida. Faça como Estevão, faça como Jesus, faça como Felipe. Conte a palavra de Deus. Tenha ela na sua mente. Tenha a cronologia da Bíblia no seu coração. É a palavra de Deus valiosa para nós. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. É uma live diferente, mas espero ter sido instrutiva e animadora para a sua vida.